alegria de viver, estamos no ar, justamente para você poder aproveitar as belezas do livro, da obra, lindos casos de Chico Xavier, e estaremos dando continuidade então a todos aqueles capítulos, uma obra belíssima que vale a pena você conhecer. Dê uma olhada nos programas anteriores, se você nunca viu nenhum dos temas, né, nenhum dos capítulos desta obra. E eu tenho certeza que você vai descobrir coisas novas, você vai conhecer a vida do Chico, você vai entender melhor quem foi essa criatura tão querida por todos nós. Então pegue seu livro, seu caderno, faça suas anotações, é sempre importante nós extrairmos o máximo que pudermos dos ensinamentos das obras que vieram através do Chico para nós. Eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Esperamos que todos possam estar envolvidos nesse desejo de construir o nosso caminho, o nosso futuro. A doutrina espírita é a única religião que você tem em sua mão a ferramenta necessária para que o seu amanhã seja melhor. Não me refiro aqui apenas ao amanhã desta vida, que para isso muitas religiões fazem o seu papel, falando para você ser mais humano, você ser mais generoso, para você conviver melhor com as pessoas. Elas estão fazendo esse papel. Porém, a doutrina espírita vai além do agora. Ao explicar para nós que o nosso agora depende do ontem, e que nós já fizemos em vidas passadas, ela também revela que o nosso agora, o nosso agir hoje, vai plasmar no futuro aquilo que nós vamos encontrar. E, como agricultor, você pode escolher a semente para que esta semente frutifique na qualidade que você está esperando. Se é verdura, será verdura. Se é capim, será capim. Se é fruta, será fruta da qualidade que você escolheu. E se você não plantar nada, não vai colher nada. É assim que funciona. Então, entender essas leis faz com que a gente possa decidir qual será o nosso futuro. Se hoje o seu corpo está enfermo, está com problema, certamente não foi Deus que quis isso para você. Porque Deus é amor, Deus é pai. E você, como pai ou mãe, nunca quis que seu filho ficasse doente. Porém, há alguma causa para essa dificuldade, seja a doença, seja o distúrbio emocional, o problema material. Existe uma causa que está enraizada em nós. Essa causa é herdada por nós, de nós mesmos, de outras existências. Quando não, desta mesma. Quando somos gastadores, inveterados, quando somos pessoas que abusamos da saúde, com vícios. Mas, se isso é assim, essa regra também vale para o futuro. O que nós fazemos agora plasmará no futuro corpo, nas nossas experiências de outra vida, aquilo que é de bom ou de ruim. Então você tem em suas mãos a ferramenta do bem, que pode usá-la para que o seu amanhã seja renovado, para que você não tenha que sofrer das mesmas coisas que hoje está sofrendo. Não é viver de qualquer jeito, viver achando ruim, viver com raiva. Não, é viver com alegria. E isto é muito importante, porque dentro da doutrina espírita nós vamos encontrar várias orientações a respeito. Nós temos uma obra muito rica, que nós já fizemos inclusive no nosso programa, O Espírito da Letra. Neste programa, nós fizemos várias obras, entre as quais Nos Domínios da Mediunidade. Nos Domínios da Mediunidade é um livro de André Luiz que está nos explicando uma coisa muito importante. Ali no primeiro capítulo, nós temos essa informação que a maior parte das pessoas se esquece. Logo no primeiro capítulo, André Luiz vai explicar que o nosso pensamento gera plasma. Plasma sutil que eles chamam. Plasma é matéria, é o quarto estado da matéria. E é um estado que demonstra uma ação vibratória do campo material. E o nosso cérebro, André Luiz nos conta, produz isto. Nosso pensamento gera plasma. Nosso pensamento produz matéria. É uma matéria diferente do plasma que nós utilizamos na Terra atualmente, porém é plasma. E como ela é plasma, o que acontece? Ele vai dizer logo depois que este material ele serve para dar objetividade às nossas ideias. A ideia, diz ele, é um ser organizado, é um ser que tem organização, não é uma fumaça.
A ideia é um ser organizado, ao qual o pensamento dá forma. Olha que interessante. O pensamento dá forma. Eu vou dar um exemplo para você e você mesmo vai ver agora. Você sabe o que é um cachorro quente, não sabe? Um sanduíche. Você sabe, você já viu, você está pensando num cachorro quente agora. Então, como eu falei o cachorro quente, imediatamente o seu pensamento conectou-se com o cachorro quente. E você não pensou pegar o seu Lulu e botar no forno. Não é um cachorro de 4 patas para ele esquentar no fogão. Não, você sabe que é um sanduíche. Você montou na sua mente a ideia do sanduíche. É o seu pensamento que está dando forma. Agora, veja só, não sei quantas pessoas estão nos assistindo. Podem ser 1000, pode ser 5000, pode ser 10.000. Cada um inventou um cachorro quente diferente. Cada um fez o seu sanduíche. Uns colocaram milho, outros colocaram molho, ketchup, outros colocaram batatinha palha, outros colocaram maionese, purê, outros puseram 2 salsichas. Cada um inventou o seu cachorro quente. Então, você vê que o pensamento dá forma. E outra coisa que ele diz neste parágrafo: a sua vontade dá direção e movimento. Se o pensamento dá forma, se o pensamento plasma o material básico, o cimento que vai servir para tornar a ideia concreta, a nossa vontade, ela dá direção e movimento. Ou seja, o nosso querer vai fazer com que aquela ideia que estava plasmada se movimente. E ela possa ir a alguém, ela possa chegar a alguma pessoa. Tal é essa realidade que quando você percebe que você é um fazedor de imagens, você é um criador de cenas, e a sua mente é responsável por organizar tudo isso de uma forma muito, muito efetiva, muito nítida, seja para você no seu momento de sono, quando você sai do corpo e às vezes você vai encontrar cenas que você conversou durante o dia, ou de livros que você leu, ou de filmes que você viu plasmadas e você se encontra com elas, assim que o corpo dorme. Ou entidades que estão do outro lado da vida estarão olhando para nosso entorno e identificarão em nossa mente aquilo que nós estamos imaginando. Quais são as nossas ideias? Se elas são luminosas, se elas são escuras, se elas são de raiva, se elas são de vício, se elas são de defeitos ou virtudes. Elas estão à nossa volta. E isso é importantíssimo, porque quando você, como um ser pensante, fabricante de imagens, fabricante de seres objetivos, compreende esse mecanismo, você passa a atuar com ele de uma forma que possa ser construtiva ou destrutiva. Eu tenho certeza, eu vou falar aqui para essa outra câmera, e a Solange sabe o que eu vou dizer? Eu tenho certeza que você já encontrou com uma pessoa que é negativa, que tudo que você vai falar dá um contra. Tudo que você vai falar, ela fala, não vai dar certo. Essa pessoa não te transmite uma sensação agradável, porque ela é uma pessoa que emite uma vibração que é densa. E ela vai sempre tornar as coisas mais difíceis. Tanto é que existe um ditado que diz que quando você vai fazer alguma coisa, não conte para ninguém. Não avise. Porque quando você avisa, você já sinaliza o que você quer e um monte de entidades começam a trabalhar contra você. Não é, Solange? É verdade isso. Essa maneira de ser nos faz lembrar muito do nosso querido Alípio Gonzalez, que já esteve no nosso programa anos atrás, o maior divulgador do livro espírita no mundo, principalmente no mundo hispânico, mas não só no mundo hispânico. O Alípio nos contava, ele vinha ao Brasil geralmente 2 vezes por ano, ele nos contava que os espíritos que trabalhavam com a tradução de livros do português para o espanhol e da publicação de livros para serem doados aos países de língua hispânica, eles diziam assim, você, meu filho, você só converse sobre os seus planos dentro do seu escritório
na casa onde ele trabalhava, onde ele morava em Caracas, ou lá no centro espírita. Quando você sair desses lugares, você não pense em nada do que você vai fazer, que livro você vai traduzir, quando você vai começar, você não avise ninguém. Porque as entidades que querem atrapalhar o trabalho de iluminação da Terra, elas estarão te seguindo e vendo o que você está planejando. Se elas não podem entrar no seu local de trabalho porque ele está protegido, seja na sua casa, na sua oficina, seja lá onde você faz o atendimento no centro espírita, eles não podem entrar. Então você pode pensar à vontade. Mas no trânsito, você sai de carro, você vai para outros lugares, não faça nenhum plano. Não faça nenhum plano. Quando o Alípio vinha para o Brasil, muitas vezes ele precisava ir ao Rio de Janeiro, conversar com os dirigentes da Federação Espírita Brasileira que estavam sediados lá. E então os espíritos diziam: quando você for viajar, você comunica ao ID, que é o Instituto de Difusão Espírita, onde ele ficava hospedado, que você vai precisar do carro e do motorista no dia tal. Só isso. Quando eles colocassem o motorista à sua disposição no dia, você entrava no carro e na hora você avisava o motorista: você pega a estrada que nós vamos ter que viajar. E aí você falava o destino. E eles diziam isto porque se você na sexta-feira dissesse assim: segunda-feira eu vou para o Rio de Janeiro, as entidades inferiores que queriam impedir ou que quisessem impedir que você chegasse no Rio de Janeiro para tratar das coisas do espiritismo, elas teriam sexta, sábado, domingo e segunda-feira para, no meio do caminho, arrumar qualquer acidente ou qualquer problema que prejudicasse o funcionamento do veículo para impedir que você chegasse no destino. E por que isso? Porque você sinalizou com o seu pensamento, com a sua fala, o que você queria fazer. E as entidades, sejam os encarnados ou desencarnados, começam a pensar contra. Começam a criar obstáculos, porque você está representando um objetivo nobre e eles não querem. Agora, é claro, há pessoas que nos amam, há pessoas que nos querem bem, há pessoas que vão nos ajudar. Então, para essas pessoas, você pode conversar, contar, porque elas estão na mesma sintonia. E isto é um conselho que se baseia neste ensinamento que a Solange tem em mãos, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Ela vai ler para nós. Aqui embaixo, olha. Vira aqui. Ok, né? Aqui. Tá aqui, isso. Nossa mente é, dessa forma... Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil, que, a exteriorizar-se incessantemente de nós, ou seja, esse plasma sutil é como se ele sai de nós, oferece recursos de objetividade às figuras da nossa imaginação, ou seja, esse plasma ele se plasma, ele molda, ele se transforma no objeto da nossa imaginação, sob o comando de nossos próprios desígnios, da nossa própria vontade, dos nossos desejos. E depois vem dizer aqui, aquilo que o André falou, a ideia, ou seja, esse plasma é um ser organizado por nosso espírito. Aqui o pensamento dá a forma, ou seja, nós damos a forma a essa ideia. O pensamento dá forma e ao qual a vontade imprime movimento e direção. Aonde esse pensamento está se dirigindo, para onde você está se conectando. Então, o seu pensamento, a sua vontade que vai dar a direção. Bem interessante isso aqui, olha, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 1, já começa assim, o capítulo já começa muito bom. Quando você pensa mal de uma pessoa, você está plasmando contra ela. E aquilo que você pensa de ruim vai fazer com que essa pessoa, a sua ideia, vamos imaginar que você deseja que uma pessoa que estava de moto passou a 120 do seu lado, correndo, arrojado, arrogante, e você fala assim, tomara que quebre a cara lá na frente, tomara que encontre um poste para ele parar de ser tão nojento assim. Você fez o quê? Você imaginou um acidente, e esse acidente se plasmou na sua mente, em forma
de objeto. E você, pela vontade que você exteriorizou, mesmo que seja uma vontade leviana, você endereçou essa vontade para aquele indivíduo, que é movimento e direção. Então, a forma da moto andando e o cara se descontrolando, ou entrando embaixo de um caminhão, ou entrando na árvore, ou perdendo o controle, batendo com a cabeça no poste, isso ganha vida. E esta vida vai representar a sua cooperação naquilo que eventualmente você desejou que acontecesse. Então imagina que você está guiando, o cara passou, você desejou isso, você continua na mesma avenida e depois de 5 minutos você descobre que o cara realmente sofreu um acidente e bateu com a moto no poste e está lá estirado no chão. Imagina o que você vai sentir? Meu Deus, olha, eu queria isso. Olha, meu Deus, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa. Não, faz tempo. Por causa dessa realidade que o Espírito André Luiz está falando para nós. Só para a gente fazer uma parte aqui, essa questão que o André comentou do Alípio, todo esse cuidado do planejamento com relação aos projetos que ele ia executar aqui, né, que ele tinha que viajar ao Rio, tudo isso que ele comentou agora há pouco. Tem uma pergunta interessante no Livro dos Espíritos falando sobre aqui a intervenção dos espíritos no mundo corporal. E a pergunta é a 457. Ela fala o seguinte: os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? Essa é a pergunta de Kardec. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E os espíritos respondem: frequentemente eles conhecem aquilo que quereríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados. Ou seja, os espíritos conhecem os nossos pensamentos e até mesmo aqueles pensamentos que nós gostaríamos de ocultar. E isso se dá tanto para os espíritos elevados, que obviamente têm um poder de penetração muito maior, quanto para os espíritos inferiores naquilo que diz respeito aos pensamentos ruins, aos pensamentos estranhos, nocivos, porque eles vão procurar pessoas que gostem das mesmas coisas que eles, para induzi-las, para ajudá-las a ficarem doentes, a ficarem ruins. Então você imagina que aquele motoqueiro que está 200 por hora, aquela supermoto, tem um espírito que é inimigo dele, que sabe que ele gosta de correr, porque ele tem essa imagem na cabeça de ser o bom, o corredor e aquele cara ousado, e essa entidade estimula e estimula e estimula aquele defeito. Vai, isso mesmo, olha, sinta o vento, essa sensação de liberdade, e o cara vai acelerando. Só que ele não sabe que lá na frente ou tem um buraco, ou abrir uma valeta para passar uma tubulação, e ele não está sabendo, ele não notou, e ele vai se estatelar, porque não vai dar tempo de brecar. A entidade matou o cara? Não. Mas a entidade usou o pensamento arrojado e invigilante para fazer com que o indivíduo desse asas à sua vontade, ao seu vício, ao seu defeito, ao seu arrojo, e que logo depois não teria como sair daquela encrenca. Eu acho que vocês já viram, vem aqui nessa câmera, eu acho que você já viu muitas pessoas com esse negócio de tirar selfie, né? Ah, eu tirar uma selfie, eu vou tirar uma selfie. Então ele sobe na torre e vai tirar uma selfie, ele sobe na montanha e vai tirar uma selfie. E sabe o que acontece? Um monte de gente morrendo tirando a selfie. Porque vai tirar selfie num lugar perigoso, porque essa é a emoção. Não é tirar selfie sentado numa cadeira. Não, ele quer tirar selfie para mostrar que ele está no alto. E ao fazer isso, muitos deles perdem o equilíbrio, ou escorregam, e aí caem no abismo. Quem foi que levou a pessoa? Foi ela mesma. A vantagem de ser reconhecida, de postar no seu Instagram ou na sua rede social uma imagem arrojada e ter bastante gente para curtir, levou a pessoa a criar o obstáculo ou a armadilha onde ela mesma caiu. Então, os espíritos inferiores que conhecem nossos pensamentos ruins, eles muitas vezes não precisam de muito esforço não, para fazer a gente quebrar a cara. Eles bastam estimular aquilo que nós gostamos, basta isso mesmo, vai batendo palma, você vai se sentindo estimulado a fazer, e ela tem emoção, e de repente você fala, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu caí aqui?
Meu Deus! Então, o desejo de aventura é alguma coisa que leva a pessoa a fazer o que não deve. E estimulado por entidades que sabem que a pessoa é aventureira, é muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. Por isso, o que nós vamos ver aqui está ligado exatamente a isso que André Luiz falou no livro Nos Domínios da Mediunidade, e que nós todos temos que estar atentos, porque quando você pensa mal de alguém, você não está fazendo uma coisa inocente. Você não está fazendo uma coisa que não tem efeito. Você está endereçando, sim, uma pedrada, um tiro, uma flechada negativa naquela direção. É claro que se a pessoa estiver num padrão mais elevado, se a pessoa estiver numa vibração boa, aquilo não vai chegar até ela, vai voltar para você, que é a origem. Mas se porventura a pessoa está irritada, a pessoa também não tem uma proteção fluídica boa, a pessoa é oscilante, ela está num processo de, de conflito interior, aquilo vai entrar nela e vai piorar o estado geral. Só que aí o que acontece? Que aquela pessoa, não sabendo quem foi, sente que foi de você aquilo que tocou-a, aquilo que chegou nela. E então, sem ela saber, ela vai manter uma situação de antagonismo com você quando te encontrar. Ela não vai gostar de você, ela vai se sentir mal. Por quê? Porque ela sente um impacto energético, como se fosse um perfuminho, um mau cheiro que chegou nela. E quando ela sente um mau cheiro na pessoa, o que vai acontecer é que ela vai falar, é daqui que veio. Por isso eu não gosto dela. Isso é muito comum nas relações profissionais, isso é muito comum nas relações familiares, isso é muito comum nas amizades, quando você começa a não gostar de uma pessoa e você começa a achar, não, ela tem inveja, ela não gosta de mim, ela sempre me boicota. Você sente que essa situação é anterior a qualquer opinião que ela tenha dado contra você, é alguma coisa que vem na vibração da pessoa, porque ela está emitindo, ou você está emitindo essa matéria mental negativa. Agora, isso vale no lado oposto. Você pode fazer boas coisas com o seu pensamento. Você pode gerar boas vibrações, matérias luminosas e endereçar para as pessoas. Então eu pergunto a você, hoje, você está assistindo o nosso programa. Você, desde quando acordou, você pensou bem de alguma pessoa? Você se deixou tocar e imaginou aquilo que você poderia fazer de bom para ela? Vamos pegar um exemplo simples, Solange. Novelas, ou filmes, ou séries. Você assiste aquilo e aquilo é uma obra de ficção, alguém inventou. É um teatro, é um cenário, os atores estão representando papéis, não é mesmo? Então tem o bonzinho, tem o neutro, tem o safado, tem o maldoso. Pode ver. Não existe uma novela em que é todo mundo bom. E também não pode existir uma novela em que é todo mundo mal. Então tem que ter essa oscilação. Você sabe que aquilo é uma invenção. Mas você já notou que tem pessoas que ficam tão tocados, tão envolvidos com a novela, com o filme, que quando encontram o personagem na rua, o ator que faz aquele personagem, vai xingar o cara, vai bater, vai fazer desaforo para ele, como se ele fosse aquela pessoa. Agora, pensa comigo, você está assistindo uma fantasia, só que em você a reação é de verdade. O seu pensamento gera coisa negativa, gera ódio, gera uma reação adversa. E às vezes, aquele personagem que você não gosta, você imagina, esse cara é igual ao meu cunhado. Igualzinho. Então, aquela aversão que você tem contra o personagem, você imediatamente dirige àquela pessoa que você acha que serve a carapuça direitinho. Você começa então a atacar vibratoriamente aquela outra pessoa, que é viva, que não fez nada para você. Você está assistindo uma obra de ficção. Então, como que você reage a isto? Ora, os espíritos nos explicam. Você que está assistindo uma ficção, sabendo que é uma ficção, ao invés de você se deixar levar pelo ruim e produzir pensamentos negativos,
mesmo que você não enderece a ninguém da sua família, mas eles vão ficar com você. A raiva daquele personagem, a raiva da Odete Reutemann, ela tem que morrer, aquela coisa que vem de você e você produz, que fica ao seu redor. O que você pode fazer? Você pode ter um bom pensamento, você pode combater a inclinação do ódio, a inclinação da raiva. Fala assim, eu vou rezar pela Odete Reutemann. Eu vou rezar, vou fazer um Pai Nosso por ela, porque eu não quero me contaminar pelo ódio que eu tenho dela, ou que estou sendo induzido a ter. Você então neutraliza. Você vai falar assim para mim, mas vou fazer um Pai Nosso assistindo novela? Pode parecer idiotice, né? Mas então eu pergunto para você, então por que você fica com raiva assistindo novela? Não é mais idiotice ainda? O problema não é seu? Se a pessoa não roubou você, se ela não tomou o teu marido ou a tua esposa, por que você ficou com raiva? Isso é mais idiotice do que você tentar fazer o bem, mesmo que seja num filme. Porque quando você emite um bom pensamento, as entidades que estão à sua volta verão que você não se deixa levar pela emoção passionalista, por aquela coisa de fígado apertado que você quer vomitar bile. Não, você está sereno. É claro que se você assistir de uma maneira neutra, não vibrar nem positivo nem negativo, você também consegue um bom resultado. Mas é melhor, muito melhor, que você se ilumine, que você acenda boas coisas quando está assistindo aquela tragédia. E ore por aquela pessoa, ore por aquele personagem, porque certamente aquele personagem representa muita gente que é parecida com aquilo. E você, ao invés de ficar somando mais um ácido na mente de todo mundo que vai poluir todo o ambiente que está ligado àquela representação, você vai acender uma iluminação para diminuir os efeitos. Por isso que Mahatma Gandhi gostava de dizer que uma pessoa que atinge a plenitude do amor, ela neutraliza o ódio de milhões. Uma única pessoa que atinge a plenitude do amor, sozinha, ela neutraliza, ela é um fator que cancela o ódio de milhões de pessoas, só com o amor que ela emite, no campo vibratório. Então, puxa vida, nós estamos falando de uma coisa real, palpável, não estamos falando de uma coisa, sim, fantasiosa. Uma irmã nossa nos ouvia falar sobre isso, uma ocasião em que estudávamos, e ela contou um caso que aconteceu com ela. Ela tinha um chefe que ela não gostava, um chefe que ela detestava, mas ela era espírita, então ela detestava fraternalmente. Sabe que essas coisas? Eu não odeio, mas ai Senhor, protege, ajuda. Só que dentro ela odiava. E ela nos contou, quando nós tratamos desse tema, ela nos contou que houve um fim de semana que ela estava em casa, não estava trabalhando, ia voltar na segunda-feira. E quando foi de domingo para segunda, que ela estava já chateada, que ela ia ter que voltar no trabalho, encontrar com aquele chefe arrogante, com aquela pessoa que era intragável, ela teve um sonho. E neste sonho, ela contou isso para nós. O chefe estava caído no chão e ela, que tinha que trabalhar com aqueles saltos altos, ela estava pisando em cima do chefe com aquele salto, no sonho. Como se ela tivesse, agora você me paga, agora você vai ver só todos os desaforos que você já fez, agora você vai ver, sentir o meu pé, o meu salto entrando em você. Ela acordou de manhã na segunda-feira com este sonho. Nossa, que coisa! Como eu, espírita, ia fazer um negócio desse? Eu estou lutando para me melhorar, eu nunca pisaria numa pessoa, por pior que ela fosse. Bom, foi para o trabalho. O chefe não havia chegado, ela estava lá na cozinha. O chefe atrasou um pouco. Quando o chefe chegou, já um pouco fora do horário, ele passou na cozinha e falou assim, gente, desculpa que eu me atrasei, mas é que eu estou com tanta dor no corpo, eu acordei com tanta dor física, que olha, parece que alguém pisou em cima de mim a noite inteira. Uau. Ele falou isso, e a mulher estava tomando café. Ela quase engasgou com o café. Porque ela sabia que tinha sido ela que tinha pisado nele. Porque ela sonhou exatamente com isto. Ela esteve junto no mesmo ambiente e ela teve essa atitude. E obviamente, espiritualmente falando, ela estava no mesmo padrão de vibração e de frequência. Portanto,
ela, na mesma frequência do homem, podia fazer esse tipo de atitude, com que no perispírito ele sentisse o choque, que depois, quando acordou no corpo, foi transferido para a matéria. E ela teve essa experiência justamente para ela perceber como era ruim ela poder pensar mal de uma pessoa, ela achando que ela era boazinha. Essas coisas estão muito ligadas ao que nós vamos ver hoje no capítulo 45. A Solange pode comentar mais alguma coisa, se quiser, por favor? Não, eu acho que, além disso, né, porque isso é muito importante, essa questão que nós já aprendemos sobre o plasma sutil que a gente gera. Aliás, só uma parte rapidinho, esse livro Nos Domínios da Mediunidade, ele já está lido, comentado no programa O Espírito da Letra, tá? Então você pode acompanhar o livro todo, é maravilhoso, vale a pena. Lá no YouTube, nós temos youtube.com/O Espírito da Letra. Este programa já tem 11 obras completas. Nós estamos fazendo já a 12ª obra, Sexo e Destino. Você pode assistir na TV Mundo Maior ou no nosso canal, no youtube.com/O Espírito da Letra. E já temos mais de 11 milhões e 100 mil visualizações. Só nesse grupo de 11 ou 12 livros que estamos tratando, não é? Então você vê como é rico o negócio. Gente, vale a pena, é muito bonito. Agora então, falando sobre aquela questão aqui, do plasma sutil, né? Além dessa questão de nós estarmos vibrando e pensando desse jeito e emitindo esses pensamentos, como nós comentamos anteriormente, ou seja, os espíritos que estão por perto, e nós temos um mar de testemunhas do plano espiritual que podem acessar esses pensamentos, esses sentimentos. Então, esses inimigos, vamos dizer assim, eles se conectam, eles veem o que nós estamos fazendo, eles observam, eles muitas vezes, através disso que nós estamos vibrando, pensando, eles atrapalham os nossos caminhos, a nossa jornada. E muitas vezes nós podemos pensar assim, mas como é que pode ser uma coisa dessa? Como que a gente está assim à mercê dos espíritos? Quer dizer, os espíritos vão ler os nossos pensamentos, vão saber o que a gente está pensando, eles podem nos prejudicar, eles podem fazer um mal para a gente. Como que eu posso me proteger desses espíritos que estão me atrapalhando? E eu gostaria de passar para vocês aqui uma pergunta que é bem interessante do Livro dos Espíritos, que Kardec faz aos espíritos, a pergunta 469, falando sobre essa influência oculta dos espíritos no nosso dia a dia. Então Kardec pergunta: por que meios se pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Quer dizer, existe uma forma, um meio de nós neutralizarmos essa influência desses espíritos sobre nós? Então eles estão tendo acesso aos nossos pensamentos, sentimentos e vão nos influenciar. Nós temos como bloquear isso. E os espíritos são muito claros quando eles respondem. A forma de neutralizar essa influência é fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus. Vocês repelem a influência dos espíritos inferiores e destroem o império que eles querem tomar sobre vós. Evitem escutar as sugestões dos espíritos que suscitam em vocês os maus pensamentos, sopram a discórdia entre vocês e excitam todas as más paixões. Desconfiem, sobretudo, daqueles espíritos que exaltam o vosso orgulho. Nossa, como você é inteligente, como você é bom naquilo que você faz, você é o melhor de todos. Então, evitem, desconfie daquelas pessoas que exaltam o vosso orgulho, porque eles estarão atacando a sua fraqueza. Eis porque Jesus nos faz dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixeis sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Afastando-se do mau pensamento, afastando-se das sugestões negativas, colocando a sua confiança em Deus, você ilumina e cria uma barreira que vem impedir a ação dessas entidades. É óbvio que também você poderá usar isso em relação a pessoas que te bajulam, pessoas que são muito assim, querendo muito te elevar, você sabe, essa pessoa está querendo alguma coisa ao fazer isso comigo, ela pensa que eu vou ceder aquilo que ela deseja só por ela me elogiar. Elogio barato não é o elogio da verdade.
Então a gente tem que estar com o pé atrás para não achar que mesmo quando o elogio venha de uma boa pessoa, aquilo já é um enaltecimento, que você já está pronto. Não, aceite-o, mas sabe, olha, eu sei quem eu sou, eu sei onde está o meu defeito, você gosta de mim, mas eu sei como eu sou. Então, muito obrigado pela sua boa opinião, mas eu vou achar ainda que eu tenho tanta reforma para fazer, que isso só demonstra a bondade do seu coração, não o que eu sou. Então você se opõe a se achar o mais bonzinho, o mais perfeito, o mais sábio. Não, você diz, olha, tá, eu sei onde estão os meus problemas, só eu sei. O Chico costumava dizer, vocês não sabem o esforço que eu faço. Olha, o Chico Xavier dizia isso. Vocês não sabem o esforço que eu faço para eu ser o Chico que vocês pensam que eu sou. Até parece, mas ele dizia isso exatamente nesse sentido. Eu me esforço para eu ser o Chico que vocês pensam que eu sou. Então veja como isso é importante. E quando nós observamos essa realidade que nos envolve, nós vamos ver que nós selecionamos o tipo de entidade que nós queremos ter do nosso lado, pela nossa emissão mental, pela nossa vibração. Não é que você não possa pensar no mal, isso é quase impossível, mas você pode consertar. Você pode ter um impulso negativo e falar assim, não, eu vou orar por essa pessoa. Eu vou pedir que Deus a abençoe. Sinceramente, você muda a escuridão em uma fagulha luminosa. E com isso, você altera a sintonia das entidades conosco. Porque semelhante atrai semelhante, ok? Então agora nós vamos dar continuidade no capítulo 45, cujo título é Nossos Caricaturistas. Sabe o que é caricatura? Sabe o que é uma caricatura? Às vezes você está na praça, tem um cara desenhando e você quer ver que ele vai fazer o seu jeito. Então, ele faz bastante fidedigno, mas muitos não fazem do jeito que você é. Eles aumentam determinadas características do seu rosto para que você diga, não, esse sou eu, mas olha, pô, que narigão, hein, que você botou aí, ô orelhão, porque é uma característica da pessoa. Você sabe que é você. Qualquer um que vê sabe que é você. É uma caricatura, um desenho que aumenta determinadas características para dar um tom engraçado, jocoso, humorístico, mas que você sabe que é sempre um aumento daquilo que é um defeito. Daquilo que é uma coisa feia. Então, se você tem um desnível no olho, o cara põe um olho aqui, outro lá, bem em cima, Se o seu nariz é torto, ele faz o nariz ficar bem tortão, indo quase para a orelha, para ser engraçado. Então, aqui, este capítulo tem o título dado pelo Ramiro Gama como Os Nossos Caricaturistas, aqueles que vão nos desenhar de acordo com os defeitos que a gente tem. Vamos entendê-lo? Vamos lá. Em casa de Dona Naná, proprietária do Hotel Diniz, o Chico chegou para consolá-la, em virtude de estar passando por provas dolorosas e para lhe dar o resultado auspicioso de uma sessão que fizera, na qual recebera um expressivo esclarecimento para aquela irmã. Sessão espírita, ok? Ela estava passando por problemas, a Dona Naná, e pediram ao Chico, olha, quando você tiver reunião mediúnica, faz um pedido lá, Dona Naná não está boa. Então isso aconteceu, o Chico fez a reunião, os espíritos se manifestaram, enviaram uma mensagem para ela, Dona Naná, e o Chico foi até o Hotel Diniz para conversar com ela. Vamos voltar ao texto. O Chico, orientado pelos seus amigos de mais alto, à frente seu abnegado guia, ajuda e passa, ampara em silêncio, colabora com todos, sem ferir, sem magoar. O Chico então tem essa postura. Diante da sua abnegação, o seu abnegado guia, o Emmanuel, ele é quem comanda isso. Então ele, orientado pelos amigos de mais alto, à frente dos quais está o Emmanuel, ele sempre faz assim, ele ajuda e passa, ampara em silêncio, colabora com todo mundo, sem ferir, sem magoar. Deixando com a cara a irmã, lá no Hotel Diniz, a Dona Naná, deixando com ela, mãe extremosa e leal servidora do Cristo, uma réstia de luz, uma mensagem, uma palavra de bom ânimo, o Chico foi conosco, depois de ter feito isso, foi conosco para a Fazenda Modelo, onde ele trabalhava todos os dias.
No caminho, ele nos revelou suas observações, suas inquietações pela hora que vivemos. olha, pela hora em que vivemos. O Chico trabalhou na Fazenda Modelo até os idos de 1950, por aí, 52, quando ele mudou para Uberaba. Então, ele está se referindo ao tempo em que eles vivem. Nós estamos falando de 70 anos atrás, 80 anos atrás, em Pedro Leopoldo. E o Chico já estava preocupado com o tempo em que eles vivem. Vamos ao texto. Na sessão feita a benefício de irmãos desencarnados, aparecem-lhe espíritos turbulentos, insensíveis aos sofrimentos alheios e que, formando legiões, agem aqui e ali, neste e naquele lar, agravando as provas. Precisamos orar por eles, diz-nos Chico. E, se possível, precisamos amar esses espíritos com sinceridade. Quando eles estão em contato conosco, precisamos ajudá-los, oferecendo-lhes nossa ajuda. Não sabem o que fazem os espíritos. Esses espíritos estouvados, esses espíritos que são turbulentos. E agora ele vai continuar explicando a respeito dos que estão encarnados nesta época, naquela época e hoje. Veja só o que ele vai falar, e eu tenho certeza que aí na sua casa talvez você tenha exemplos disso. Moços na flor da idade, instrumentais mediúnicos incontroláveis, pessoas sensíveis que não percebem que são médiuns, que não têm convicções sinceras em matéria de fé, vivem por aí presos aos seus interesses, atarantados, atristando os corações maternos, tornando-se vítimas fáceis daqueles espíritos. Esses espíritos atuam sobre o motoqueiro, atuam sobre o nervosinho, atuam sobre a menina vaidosa, atuam sobre a pessoa espinhosa, angustiada, deprimida. Diz Ramiro Gama. Lembramos ao Chico o caso dos caricaturistas, retratados nesses espíritos que nos experimentam e são como que nossos caricaturistas, pois eles aumentam os nossos defeitos de uma tal forma que, quando com e por eles falimos, ficamos de tal forma derrotados, sentindo nossos defeitos, que nos propomos a nos corrigir incontinentemente. Olha só o que ele está falando. O Ramiro disse ao Chico, olha, isso aí é coisa de espírito que faz caricatura da gente. Ele aumenta nossos defeitos, eles fazem a gente ficar mais feios, e aí a gente falha, e aí a gente quebra a cara. O Chico sorriu e nos respondeu, mas precisamos amar a esses caricaturistas, desejar a eles todo o bem possível, para neutralizar neles todo o mal e os encaminharmos ao bem. Um favor que fazemos a um seu parente encarnado constitui já um motivo para lhes fazer parar os golpes contra nós e despertar-lhes um pouco de carinho em nosso benefício. Ajudemos a esses espíritos com as nossas orações. Auxiliemos a eles com nossos pensamentos de amor. Ensinemos com nossas boas ações e Jesus finalizará o nosso começo. Pense bem, não fale mal, não pense mal, não deseje mal. Faça o contrário, só faça que a sua imagem seja a de uma vela, a de uma pequena lâmpada, a uma lamparina de óleo, a um palito de fósforo mais aceso, tá bem? Porque chega de carvão, chega de escuridão, não é mesmo? É isso mesmo. Aí. Vamos lembrar sempre, como diz o Evangelho, amar os nossos inimigos. Semana que vem a gente está de volta. Até o próximo programa. Alegria de viver. Tchau. Beijão.